Boa noite, meus queridos amigos. Hoje é domingo, mas provavelmente vocês irão assistir esse vídeo só a partir de segunda-feira ou depois, porque o vídeo demora muito para ser upado para o YouTube, porque como eu ainda estou sem internet, né, Wi-Fi aqui em casa, upar o vídeo para o YouTube com a internet do celular é um processo muito lento, porque os vídeos são muito grandes, tem, sei lá, 1, 2, 3 gigas, e aí naquele 4G, né, quando tá de boa vontade para pegar, é um negócio meio marcha lenta ali na manivela. Então eu me sinto meio que, sabe aqueles filmes que o astronauta vai para outro planeta, aí deixa uma mensagem gravada para o futuro, para as pessoas que chegarem lá depois? Então eu me sinto um pouco assim quando eu gravo vídeo para upar aqui direto do celular. Bom, estou meio sumido, eu sei, tem uma série de coisas, um monte de coisas acontecendo, né? Tipo vida real, acontece um monte de coisa na vida de todo mundo e na minha não é diferente. Então eu arrumei aqui um tempo, e na verdade não é nem a questão do tempo, é mais a questão da minha vontade de gravar mesmo, porque se eu não tiver com vontade de gravar não tem como gravar. Então eu acho que também está relacionado ao fato de eu arrumar a casa. Sempre que a casa está arrumada eu me sinto mais à vontade para gravar, então eu vou eventualmente fazer um vídeo falando sobre o bem-estar que a gente sente quando arruma a casa, mas esse não é o assunto de hoje. Outra coisa que vocês que já assistiram a outros vídeos aqui do canal devem ter percebido é a questão aqui da aparência. Primeiro que tem essa iluminação, esse holofote aqui, uma luminária que eu achei perdida aqui em casa, então tá meio que um negócio meio lombarde, meio sombra do ratinho aqui atrás. Espero que não esteja atrapalhando muito. E o tripé com o celular, que antes eu gravava virado para cá, né? Onde tem os quadros aqui, o fundo era só os quadros. E como eu dei uma organizada aqui nessa estante, eu resolvi virar o tripé para cá. Então, se tiver ficado esteticamente mais agradável para assistir ao vídeo, se vocês acharem que está melhor, por favor, façam a gentileza de comentar, porque isso é uma coisa que eu preciso saber, né? Porque apesar de eu não fazer os vídeos para agradar as pessoas, se eu não agradar as pessoas, ninguém vai assistir. Se ninguém assistir, ninguém vai escutar o que eu tenho para falar. Então, querendo ou não, eu tenho que agradar as pessoas que assistem aqui. Então, por gentileza, se vocês tiverem achado essa iluminação boa, se vocês preferem a câmera virada para os quadros ou virado para cá, gostaria de receber um feedback de vocês. Bom, eu vou falar a respeito de um assunto que é muito sério, diz respeito a uma coisa que aconteceu recentemente aqui no Brasil, mas todo mundo já ouviu falar de pelo menos várias histórias desse tipo, que são a questão dos atentados, né? Atentado em escolas, quando alguém entra armado e começa a atirar, né, gratuitamente, a esmo. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto que tem que ser abordado, mas de uma maneira, de uma ótica um pouco diferente da qual a gente está acostumado. Eu acho que depois, principalmente depois das eleições, ou com o período das eleições, pelo menos aqui no Brasil, aconteceu um fenômeno de empobrecimento intelectual das pessoas, porque a gente simplesmente se dividiu em dois polos, né? Ou você é direitista radical ou você é esquerdopata, né? O ser humano se reduziu a dois tipos de eleitor, a dois espectros políticos e mais nada, né? O ser humano, com toda a complexidade, com todas as coisas que formam a gente, né? Essas coisas foram todas simplesmente ignoradas e nós viramos, né, um lado ou outro lado da questão política. E isso gera até hoje muito desentendimento entre as pessoas, né? Gente que deixa de falar com o outro por conta de posicionamento político. Enfim, a gente deixou isso tomar conta, né, de tudo, e a gente esqueceu todas as outras coisas que formam o ser humano para virar simplesmente esse boneco, esse eleitor aí. Com essa questão dessa polarização, veio a discussão a respeito de ser a favor ou contra do desarmamento, né? Do porte, de posse de armas, enfim. Esse é um assunto que também é muito polêmico e tem vários tipos de posicionamentos diferentes, e muitas vezes, ou todas as vezes, eles estão
ligados à política, porque hoje em dia a gente não consegue falar sobre nada sem ligar à política, sem fazer essa polarização que eu acho que faz com que a gente perca muitas oportunidades de se discutir de maneira sadia sobre algum assunto, porque se você tem um posicionamento, se eu falar um negócio aqui, é porque é direita, é porque é esquerda, é porque é não sei o quê, né? A gente não analisa as coisas, né, olhando sob de uma perspectiva maior. Então, a questão de armamento, de ser a favor ou contra, a questão de se no atentado que teve, né, que entraram os dois rapazes entraram na escola e atiraram e mataram as pessoas, se tivesse alguém armado ou não, se poderia ter evitado, se não poderia, esse não é o objetivo do vídeo aqui, não é essa discussão, até porque eu não tenho acesso a informações o suficiente para ter um posicionamento firme a respeito desse assunto. Eu acho que, como praticamente tudo na vida, tem coisas que têm vantagens e desvantagens, e acho que a questão das armas não é diferente, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre a questão psicológica, que é uma coisa que a gente esquece de levar em consideração quando acontecem essas coisas, né? Ainda mais por conta dessa polarização que aconteceu recentemente aqui no nosso país. A gente vê uma notícia dessa e a primeira coisa que pensa mas se tivesse acontecido isso, tivesse acontecido aquilo, a gente só pensa no momento do atentado, no momento que a coisa aconteceu, né? No momento que as pessoas chegam lá e começam a fazer todas essas barbaridades com as outras. Mas a gente se esquece de que todas as ações que são cometidas por nós, seres humanos, elas têm um background, né? Elas têm uma origem, elas têm um porquê, elas vêm de algum lugar, né? Então, para a pessoa chegar ao ponto de cometer uma atrocidade dessas, é porque já existia alguma coisa relacionada a isso, né? Uma ideia plantada na cabeça dela há um tempo, não sei quanto tempo, mas já estava lá há um tempo. Ninguém simplesmente está vivendo a sua vida de maneira normal, tem um surto, um tique, um episódio de crise, qualquer coisa, e entra em algum lugar e começa a atirar nas pessoas. Não é assim que essas coisas funcionam, né? Essas ideias, elas têm origem em algum lugar. E eu queria trazer aqui a discussão, a reflexão a respeito da atenção que a gente deve ter com relação à mente, né, ao psicológico das crianças. Porque muitas vezes, quando a gente passa por coisas, eventos traumáticos ou qualquer coisa do tipo quando a gente é criança, a gente carrega essas coisas para o resto da vida, né? Isso influencia a maneira como a gente é hoje. Falando nisso, inclusive, tem essa fazendinha que está aqui, foi presente meu de aniversário de 1 ano de idade, então tá aí fazendo parte da minha vida até hoje. Então, o que acontece, por exemplo, nas escolas tem essa questão de bullying, né? As pessoas falam, porque o fulano sofreu bullying, o fulano fez bullying com o ciclano. Eu acho que essa palavra, infelizmente, essa palavra ela foi tão usada que o significado dela foi se perdendo com o tempo e as pessoas só, né, usam de uma maneira geral e não se referem a alguma coisa mais concreta do que tem acontecido. Quando eu estava na escola, eu era dos que praticava o bullying com os outros. Eu dava apelido para todo mundo, né? Eu fazia palhaçada, eu sacaneava, eu era aquele pentelho da turma que queria ser o engraçadão. Hoje em dia, eu sei o quanto isso era idiota, mas quando eu era adolescente, eu achava o máximo, né? Então, essa convivência entre os jovens, na escola principalmente, que acredito que seja o lugar onde que eles tenham mais contato uns com os outros e em maior quantidade de pessoas, todo tipo de interação acontece. E é muito comum um adolescente fazer brincadeira que é de mau gosto, fazer qualquer tipo de comentário, de deboche, enfim. Os jovens passam por todo tipo de experiência na escola, desde da infância, desde quando são muito pequenos, até quando são adolescentes, enfim. Então, essas experiências, esses momentos que eles passam, muitas vezes podem deixar eles marcados para o resto da vida. Então, se uma pessoa está passando por uma coisa ruim, por um momento ruim na escola, um jovem, uma criança, alguma coisa, isso tem que ser levado muito a sério.
principalmente os pais têm que prestar muita atenção no comportamento dos seus filhos. Hoje em dia, infelizmente, você vê muita gente que simplesmente larga um tablet, um celular, qualquer coisa desses aparatos tecnológicos na mão do moleque, ele vai assistir Galinha Pintadinha, fica lá horas e horas e horas, e o pai vai fazer outra coisa, enfim. Não presta atenção, não convive com o filho para conhecer o suficiente para saber se ele está bem, se parece que ele está se comportando de uma maneira X ou Y. E isso na escola também tem que ser uma coisa que tem que ser levada em consideração. As professoras, os professores, coordenadores, enfim, seja quem for, psicólogo, se tiver na escola, que é uma coisa que deveria ser obrigatória em todos esses lugares, tem que observar o comportamento das crianças, tem que ver se tem alguma coisa que parece estar errado, porque você precisa tratar essas coisas desde cedo. Você precisa, você não pode deixar que esse tipo de interação negativa, qualquer tipo de experiência traumática, qualquer coisa ruim pela qual a criança ou o jovem ou adolescente passe, vá se enraizando aqui dentro e, eventualmente, com o passar do tempo, tomando proporções maiores. Então, quer dizer, é bem possível, eu não pesquisei a história desses atentados, mas eu acho que nem precisa, mas provavelmente as pessoas que cometeram e que cometem esse tipo de coisa passaram por eventos traumáticos ou passaram por experiências ruins ou enfim, passaram por coisas que poderiam ter sido tratadas antes para não chegar a esse ponto. Então, o que eu queria trazer aqui é essa discussão, essa reflexão da gente prestar atenção no comportamento, prestar atenção na maneira como as crianças, os jovens estão interagindo, como eles estão se comportando, porque esse tipo de coisa acontece, mas tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Então não adianta só a gente se concentrar no remediar, né? No que vai fazer na hora que o atentado está acontecendo. Aí provavelmente, infelizmente, já vai ser tarde demais. Né? Então essas coisas a gente tem que prestar atenção desde cedo, os pais têm que prestar atenção nas crianças, nos filhos, enfim, esse é o tema que eu queria abordar aqui, que eu queria trazer a reflexão para vocês, para a gente prestar mais atenção, né, onde se originam as ideias, os sentimentos, as emoções que vêm lá do começo da nossa vida. Bom, é isso. Tem um tempo que eu não faço vídeo, então se eu tiver sido meio repetitivo, meio vago aqui, como às vezes acontece, peço desculpas, espero que vocês tenham entendido o recado que eu quis passar. Tá muito calor aqui com essa luz e eu fechei a janela, então eu devo estar suando aqui com a testa brilhosa, cremosa. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de coisa que vocês queiram falar, crítica, elogio, enfim, qualquer coisa, vocês podem comentar aqui, ou pode ir lá no Instagram, que é @canaldomateu, e estou aberto a qualquer tipo de diálogo a respeito dessas coisas, beleza? É isso, um excelente início de semana a todos e fiquem com Deus.